Olá! Hoje eu quero indicar para você um dos livros que tem impactado bastante as minhas leituras literárias e linguísticas, que é o livro Um Experimento na Crítica Literária, do C.S. Lewis, que é este livro aqui, que nesta versão publicado pela editora Unesp. Você encontra esse livro nas boas livrarias. É um livro fino, relativamente fino, tem aqui nesta edição 124 páginas, em que Lewis, o grande C.S. Lewis, que dispensa comentários, né? Lewis foi um dos maiores escritores do século XX, viveu sua juventude na Primeira Guerra Mundial, teve experiências dramáticas em relação à sua vida, viu mortes de perto, viu sofrimento, viu desalentos. Isso o tornou, num primeiro momento, descontente, afastado das questões religiosas, tornando-se um ateu prático, né? Um materialista filosófico, mas depois disso ele teve contato com J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Tolkien era professor de literatura e cristão, e ele então influenciou o pensamento de Lewis, né, a mente de Lewis, o coração de Lewis, por que não dizer, e Lewis então foi impactado pela perspectiva cristã de mundo e assim se converteu ao cristianismo aos 31 anos de idade. Isso então tornou ou fez de Lewis um divulgador e um apologeta da fé cristã. Inclusive, uma das suas maiores popularizações foi exatamente o período em que ele esteve transmitindo programas radiofônicos na BBC de Londres, no período da Segunda Guerra Mundial, né? O livro dele mais conhecido, talvez o mais conhecido no Brasil, que é O Cristianismo Puro e Simples, é exatamente uma coletânea dessas preleções. O Cristianismo Puro e Simples é um livro em que ele faz em linguagem didática, bem humorada, um livro acessível. Lewis, naquele livro ali, ele tenta suavizar alguns temas que são ásperos da realidade humana, com o objetivo de comunicar verdades universais aplicados à moralidade cristã. Então, em tese, a ideia do livro é trazer conforto àqueles corações desesperados pela guerra e que precisavam ouvir uma versão cristã de mundo, né? Esse livro aqui que eu disse a vocês, Um Experimento na Crítica Literária, é um outro presente que o C.S. Lewis nos brinda, né? Aqui ele nos oferece um caminho seguro na experiência subjetiva com a literatura. O objetivo dessa obra, como o título menciona, é propor que a leitura literária seja um experimento individual, no qual o leitor letrado, é uma das caracterizações que ele apresenta aqui, ele faz uma distinção entre o leitor letrado e o leitor iletrado. Esse leitor letrado é aquele capaz de se libertar do seu próprio mundo e de perceber, por meio de uma relação com o texto e pelo texto, né, a construção de outros mundos e de outras perspectivas. O livro tem 11 capítulos, um epílogo e também o apêndice, que é uma nota sobre Édipo. Nos 4 primeiros capítulos, Lewis trata da categorização e da exemplificação de quem são os leitores letrados, que ele chama de poucos, né? São os poucos que são leitores literariamente letrados, e os literariamente iletrados, que aí são os muitos, são os leitores gerais. Lewis diz que nem todos os que leem, nem todos, né, leem uma obra literária da mesma forma. Os literariamente letrados, em geral, nunca leem 2 vezes a mesma coisa, né? Aliás, aqui logo no início do livro, Lewis diz o seguinte, que um traço característico de um homem literariamente iletrado é que ele considera "eu já li isso" como um argumento conclusivo contra a leitura de qualquer obra. É curioso, né? Parece isso é muito comum, inclusive. As pessoas leem um determinado livro, uma determinada obra, e acham que já é o suficiente para entender toda a obra e, às vezes, todo o autor, né? Eu, às vezes, fico um pouco assim, indignado, um pouco até preocupado com pessoas que se acham capazes, né? E às vezes mencionam autores como se fossem da família, né? E alguns são até, na minha opinião, imprudentes ao ponto de criticarem autores que são consagrados
a partir da leitura de apenas uma obra que essa pessoa fez daquele autor, ou de alguma referência que ele viu por aí, né? Então as pessoas, por exemplo, são muito rápidas para criticar pensamentos sólidos. O cara acha que simplesmente porque ele viu em algum lugar, ouviu em algum lugar alguém fazer uma crítica contra Karl Marx, por exemplo, já é o suficiente para ele destruir a obra de Karl Marx, né? Sem ao menos ter tido o cuidado de pesquisar, de ler, né? Pegando um outro viés, né, vão para uma obra de Immanuel Kant, por exemplo, e acham que a obra de Immanuel Kant se resume a uma frase, a um parágrafo, a uma ideia. Pegam ali talvez a ideia do imperativo categórico kantiano e pensam que já sabem tudo sobre Kant, né? Outros vão ali em Nietzsche e se apoiam no ateísmo de Nietzsche e jogam Nietzsche no lixo como se Nietzsche não fosse alguém que pudesse ser lido. Pensando na teologia, isso acontece muito, muito, né? Pessoas desprezam autores simplesmente porque esses autores apresentam em algum momento pontos divergentes, contrários da sua própria posição. Isso é uma lástima, né? As pessoas deveriam ser humildes para ler os autores, aprender com eles, fazer as críticas, sim, mas fundamentadas e com todo respeito ao pensamento do autor, né? Um princípio que os reformados seguem em relação à verdade. Os reformados dizem que onde existe a verdade, Deus está presente. Então é possível que mesmo pensadores ateístas, como estes que eu citei aqui, por exemplo, o caso do Karl Marx, o caso do Nietzsche, né, são pessoas que podem trazer alguma contribuição. Claro que alguns deles trazem, digamos, poucas contribuições no que se refere a uma comparação com a moralidade, com a coerência sistemática do cristianismo. Mas você pode retirar dali alguma coisa útil, sim, sem nenhum problema, né? Eu, particularmente, não sou marxista, mas é claro que a leitura de Karl Marx traz algum tipo de reflexão para o nosso conhecimento. E ainda que você tenha que discordar de alguém, é preciso que você conheça o pensamento deste alguém para discordar dele. Então, muito cuidado quando a gente passa por um livro, passa por uma obra, lê apenas uma vez e acha que é o suficiente. É isso que Lewis está falando aqui, né? Os literariamente iletrados são aqueles que acham que eu já li isso, e portanto não precisam mais retornar ao pensamento daquele autor. Muito cuidado com isso. É preciso que nós tenhamos humildade e saibamos que todas as vezes em que a gente revisita certos autores, a gente na verdade está aprendendo um pouco mais e construindo um pouco mais o nosso arcabouço argumentativo. Uma outra questão interessante é que Lewis também menciona o seguinte, que os dois tipos de leitores eles são prenunciados no berço. O que ele quis dizer com isso? Ele diz que essa questão de leitores, né, os bons leitores e os maus leitores, elas têm a ver com a forma como desde o início nós tratamos a leitura. E no Brasil isso é uma questão muito ruim, né? Porque no Brasil não parece haver uma cultura de leitura em casa, né? Os pais não se interessam muito, até porque também não foram criados nesta mentalidade. Eles não se interessam muito em dar aos seus filhos a oportunidade para que eles possam ler bons livros, ler os clássicos, aprender com o que realmente é fundamental. E por isso a gente tem preguiça de ler, né? A gente não sabe ler. A gente chega no ensino médio e poucas leituras nós fizemos. E é óbvio, isso traz consequências terríveis. Uma imagem que Lewis coloca no livro é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: devemos usar os nossos olhos, devemos olhar e continuar olhando até que tenhamos visto com certeza o que está ali. Sentamo-nos em frente ao quadro no intuito de que ele nos faça algo, e não para que façamos algo com ele. E aí vem uma parte que eu gosto muito. Ele diz assim: entregar-se à leitura, à contemplação da obra, etc., é a primeira demanda que qualquer trabalho de arte nos faz. E aí ele coloca 3 verbos: olhar, escutar, receber. Tirarmos a nós mesmos do caminho. Puxa, isso é muito rico, né? Isso é muito interessante. Primeiramente olhar, depois escutar e depois receber. E a última frase é tirarmos a nós mesmos do caminho.
Claro que Lewis não está aqui defendendo algum tipo de neutralidade epistemológica, né, no sentido de que você, ao ler uma obra, não traz para essa obra suas próprias impressões. É claro que você sempre, quando lê uma obra, traz suas próprias impressões, e toda leitura tem a ver com a sua perspectiva, né? Que alguns autores da cosmovisão costumam associar aos óculos. Então, se eu estou usando óculos de certas cores, obviamente eu verei as coisas com as cores destas lentes, né? Então, isso significa que a minha leitura ela será sempre influenciada pela minha formação, pela minha pré-formação, por aquilo que eu já acredito, pelas minhas crenças. Então, Lewis não está falando nesse aspecto de você não, como se houvesse uma neutralidade epistemológica, né, de leitura ou de conhecimento. Não é isso. A ideia dele aqui é que a obra de arte ela precisa ser vista como obra de arte, ela tem que ser contemplada. Então você para diante de um livro, diante de uma poesia, diante de uma pintura, diante de uma música, diante de uma escultura, diante da beleza em geral, e você precisa fazer pelo menos essas três coisas. Primeiro, você tem que olhar. As pessoas são muito rápidas para julgar. Elas não têm paciência de, primeiramente, olhar as coisas antes de dizer sobre elas. E esse é um problema, né? O escritor de Provérbios diz que todo aquele que precipita, ele cai em ruína, né? O que é a precipitação? É exatamente o pré-julgamento, é você julgar antes de conhecer. Então a primeira coisa que você deve fazer é olhar. Depois você precisa escutar. E esse aspecto do escutar, no que se refere ao texto literário, é muito interessante, né? Porque é de fato o autor dialogando com você, né? O narrador que está posto ali, criado ali naquela obra literária, ele está falando a você, ele está conversando com você. E naturalmente toda conversa precisa ter um diálogo em que alguém fala e o outro escuta. E em algum momento a gente precisa parar e escutar. Parar e escutar. E a terceira coisa que ele diz aqui é receber, né? Ou seja, é exatamente o momento em que há o processamento dessas informações, desse mundo que é criado, desse mundo ficcional que é criado, no qual nós então estamos dispostos, ou do qual nós estamos dispostos a fazer parte. É impossível você aprender as coisas sem que você entre na cabeça do autor, né? Na mentalidade, da proposta do livro que está sendo estudado, do quadro que está sendo visto, da música que está sendo ouvida. É impossível você aprender sem que você de fato entenda as categorizações, entenda o mundo no qual aquele autor está colocado. Então isso é fundamental, né? Então, tirarmos a nós mesmos do caminho. Eu disse aqui em algum momento que isso faz com que a gente troque olhares com o autor, né? Com a obra. Chega a ser uma relação de afeto, de singeleza, né? Uma relação em que você experimenta a beleza que está sendo construída naquele texto ali, como uma música, por exemplo. E é interessante que Lewis coloca aqui que não é uma questão de gostar ou não gostar. Quer dizer, você pode, ao terminar a leitura de um livro, ou ao terminar uma música, por exemplo, você não gostar daquela música, não gostar daquele livro. Esses adjetivos, na concepção do Lewis, eles não podem ser atribuídos aos textos, à arte, né, em geral, aos textos literários e à arte. Quer dizer, o gosto, ele não define qualidades. A questão é que, por trás daquela obra, pode haver algo de que você precise. Então veja, eu posso não gostar, mas eu preciso daquela informação, eu preciso daquele conhecimento que está sendo gerido, construído ali. É como um remédio, né? Você não gosta de tomar medicações, mas você precisa das medicações. Então não é uma questão de gostar ou não gostar da obra literária, gostar ou não gostar da arte. É uma questão de você necessitar, precisar da arte. Nós precisamos da arte, nós precisamos da literatura, nós precisamos do quadro, da pintura, da música. Nós precisamos dessas coisas porque isso faz parte da expressão da nossa realidade, daquilo que nós vivemos no dia a dia. Então esse é um aspecto fundamental. Fundamental. Se você é alguém que tem dificuldades em ler, em ver pinturas, gravuras, imagens, em ouvir boas músicas, é preciso você repensar sobre isso. Deve estar faltando alguma coisa à sua existência, deve estar faltando alguma coisa à sua
vida, né? E é exatamente isso com que o Lewis trabalha. Uma citação que ele coloca aqui muito interessante é que ele diz assim: como a primeira solicitação da pintura é olhe, a primeira solicitação da música é ouça. E ele diz: o compositor pode até oferecer uma melodia que nós poderíamos assobiar, por exemplo, né? Como você ouve nas músicas populares aí, você canta essas músicas, mas ele diz assim: mas a questão não é se particularmente nós gostamos dessa melodia. Esperemos, prestemos atenção, vejamos o que ele, o músico, vai fazer dessa melodia. Então, é uma coisa espetacular. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas na live que foi feita por Andrea Bocelli, em frente, dentro e depois em frente à Catedral de Milão, ele cantou um dos hinos mais belos compostos por John Milton, que é Amazing Grace. E ali eu já ouvi várias vezes essa música, você também já deve ter ouvido, mas naquele momento, naquele dia, que foi agora nessa época de pandemia, ali pelo meio final de abril, enquanto o Bocelli cantava e ele estava sozinho à porta da catedral, algumas imagens de cidades famosas do mundo estavam passando. Então passou a imagem de Paris, da Torre Eiffel, dos Arcos do Triunfo, Londres, Nova York, e sem ninguém nas ruas. E aquilo ali então trouxe um novo sentido. Não era só uma Amazing Grace como você já tinha ouvido outras vezes, era uma Amazing Grace dentro de um contexto de pandemia, em que as pessoas estão fora da sua normalidade e tudo vazio, sem ninguém ali. Então isso faz sentido, não é só uma questão de gostar ou não gostar, mas aquilo ali fala alguma coisa, aquilo ali transmite uma ideia. Então, em alguns momentos ali você só precisa parar, ouvir e pensar o que isso quer me dizer, né? E é exatamente o que Lewis propõe então para os literariamente letrados. Os literariamente letrados não são apressados para aprender, eles não gostam de velocidade, né? Tem uma coisa que algumas pessoas fazem assim, que por exemplo, eu li tantos livros em poucos dias, né? Outros, eu li a Bíblia toda 10 vezes no ano. É como se fosse um concurso, né? de uma maratona literária, quem lê primeiro, né? Não é essa a questão. O fato não é a velocidade com que você leu, mas é o quanto você foi capaz de entrar naquele mundo que está sendo mostrado ali. Na leitura bíblica, por exemplo, nenhum sentido faz de você ler várias vezes a Bíblia, mas não ter um conhecimento mínimo das coisas que são postas ali. Às vezes é preferível você ficar e gastar, investir tempo na leitura de um livro bíblico por um bom tempo. Então você fica um ano, por exemplo, lendo a carta aos Hebreus, lendo a carta aos Romanos, lendo o Evangelho de João, lendo o Pentateuco, né? Mas você lê aprendendo, olhando as palavras, os significados delas, as conexões teológicas que são sugeridas ali pelos autores. Quer dizer, não é apenas uma questão de velocidade, né? Do início e do fim, eu cheguei e eu li. Não, é experimentar. É como um alimento, né? Você que come muito rápido, você não consegue degustar o sabor daquele alimento. É preciso tempo, é preciso paciência, né? E essa é a proposta do Lewis. E eu quero então encerrar aqui este vídeo dizendo ainda o seguinte, que as obras literárias, elas devem se tornar palpáveis, vívidas para nós, né? Embora muitas dos textos do próprio Lewis sejam ficcionais, mas aquilo ali tem uma mensagem, aquilo ali faz sentido. E é exatamente isso que os literariamente letrados conseguem fazer, encontrar sentido, encontrar na literatura a possibilidade de você imaginar, de você pensar, refletir sobre as suas atitudes, sobre os seus sentimentos,
sobre a sua experiência total de mundo, a sua própria experiência e a experiência das pessoas. Então, eu quero sugerir a você a leitura de um experimento na crítica literária, C.S. Lewis. Espero que você possa crescer bastante no seu conhecimento da leitura de textos e também da apreciação da arte. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.